casa, quebrando o coração das pessoas que estão aqui nos bastidores, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço, Pai. Guia esta live, guia, Senhor, o que vai acontecer aqui hoje e que as pessoas que estão em casa, elas possam sentir, Senhor, a alegria que nós estamos sentindo aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, Deus. Amém. Vou estar chamando o louvor agora e eles vão conduzir o negócio aqui, beleza, gente? É nóis. Aleluia. Paz, igreja, paz seja com todos. Bom estar aqui mais uma noite. E uma noite com um culto diferente, mas tenho plena certeza que será a bênção. Tenho certeza também que foi o Senhor que preparou esse momento aqui para nós. E vamos começar louvando, exaltando o nome do Senhor, amém? Amém? Fica à vontade aí na sua casa. Se você estiver deitado, levanta. Sei lá, fica à vontade, cara. O importante é estar em comunhão com Deus, amém? Glória a Deus. Passado e os meus olhos
Glória a Deus, muito alto. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Música gostosa, né? Mais gostoso ainda ver que tem família aí do outro lado, que a família que está aqui se estende na casa de cada um. Que delícia é isso. Um momento gostoso. Confesso que estou um pouco nervoso, ansioso, acredito que a maioria está. Um culto diferente hoje. Um culto de família, né? Por que não? Um culto que estamos aqui em família, um bate-papo em família. Tenho certeza que Jesus com os discípulos dele, acho que tinha vários momentos desse, né? De bater um papo, de trocar uma ideia. Como era gostoso isso, os discípulos, né? E nós estamos aqui hoje, preparados para esse bate-papo com a nossa pastora. E eu quero convidar você a participar com a gente. Quero convidar você que mandou a sua pergunta a ficar atento aí. E você que não mandou durante a live, você pode ficar à vontade. Você vai ver as perguntas que nós preparamos, que foram enviadas. E fica à vontade. A pastora, a gente sabe que é sem protocolos. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Fiquem à vontade. Eu quero convidar você também na sua casa para fazer o seguinte comigo. Eu queria que você, todos que estão aí assistindo, não sei quantos que estão no Face, no Insta, mas já sei que tem uma galera. Eu queria convidar você a levantar uma hashtag aí na live, quantas pessoas que estão assistindo com você. Então eu queria que você colocasse hashtag eu mais 2, eu mais 3, eu mais 5, enfim. Se está você no seu celular e tem várias pessoas, ou no computador, quantas pessoas estão com você assistindo? Vamos interagir, vamos ver quantas pessoas estão sendo alcançadas, porque a gente sabe que atrás de um celular pode ter uma galera aí junto com você. Um amigo, a mãe, o pai, enfim. Faz isso pra gente, levanta a hashtag aí, vai mandando, que a gente vai ver, acompanhar e ter mais informações de vocês. Vamos trocar essas informações. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos iniciar aí o bate-papo. Eu queria convidar aqui, então, a nossa querida, amada pastora Cristina. Oi. Peraí, ajustes técnicos, vamos lá. Aí, gente, sabe que ao vivo é desse jeito mesmo, né? Pastora. Boa noite, paz seja com todos, amém? Muito bom, viu? Muito bom. Vamos lá, tá preparada, né, pastora? Sem protocolos. Vamos lá. Olha, eu vou confessar algo para vocês. Viram, né? Primeiro lugar, ó, álcool em gel aqui, tem outro álcool em gel ali. Chegamos todos de máscara. Eu vou tirar para ficar melhor para a gente conversar. Eu falei assim para eles, pro Anderson, essa semana. Eu falei assim, ó, pouquíssimas coisas, mas pouquíssimas coisas mesmo me deixa nervosa.
Eu fico poucas mesmo, mas eu não sei se ele que botou um terror em mim essa semana, conforme ele ia recebendo as perguntas, ele mandava áudio dando gargalhadas. Eu acabei de dizer aqui nos bastidores, antes de começar, que eu tenho certeza que antes do Anderson ser salvo, antes dele ter esse encontro com o Senhor, ele era contendeiro, queridos. Esse homem era contendeiro, porque os áudios dele de satisfação em perceber que ia me colocar numa enrascada, isso que eu sou pastora dele. Mas enfim, eu estou feliz e como ele falou, né, sem protocolo. E queridos, eu sei me falar assim, a nacional, hein? Sabe que é nacional, hein? Então contribuíram para o meu desespero. Mas queridos, humildemente falando, aquilo que eu não souber responder, você pode ter certeza que eu não vou fazer embromation. Eu vou falar para você, eu vou falar para ele, não tenho essa resposta agora, por exemplo, tá bom? Então, essa é a pastora Cris. Eu estou feliz por estar aqui com vocês, amém? Um beijo. É isso, galera, que delícia. Vamos iniciar então. Eu queria saber da pastora, a princípio, para a gente iniciar, é inevitável a gente falar do assunto que a gente está vivendo, da forma que a gente está. Eu queria que a senhora, na visão da senhora, de toda essa situação que estamos passando, não apenas como pastora, mas como pessoa mesmo, o que a senhora acha de toda essa situação? De Covid? Isso, de isolamento, enfim, esse rebuliço que deu aí de uma hora para outra. Então, eu vou só compartilhar aquilo que eu tenho conversado muito com a minha casa. Foi assustador, está sendo assustador, né? Esse mal que veio sobre toda a terra, assustador. Muito preocupante. Eu me vejo muitas das vezes muito preocupada com toda essa situação, mas como eu tenho desenvolvido um tempo maior a sós com Deus, eu consegui reverter toda essa preocupação e medo em gratidão, porque o Senhor tem guardado toda a minha casa, a minha família, meus familiares e a igreja. Eu fico preocupada, hoje o que me preocupa dentro dessa situação toda é a necessidade do povo. A necessidade do povo. Hoje, na hora do almoço, nós temos o hábito de orar e eu estava agradecendo ao Senhor por aquele privilégio, mas pedimos ao Senhor para que de alguma forma Ele levasse o suprimento para aquela família que às 13h30, quando nós estávamos almoçando, Ele ainda não tinha, por conta do Covid, por conta de toda essa situação de isolamento. Então, como cidadã, eu estou preocupada e compadecida. Como cristã, eu tenho ativado muito a minha fé, pedindo a Deus por misericórdia, e dentro disso tudo, Anderson, eu vejo também que o Senhor, Ele está dando uma chacoalhadinha. Ele está permitindo chacoalhar a terra, chacoalhar a igreja. Até aproveitando já isso que a senhora falou, o que a senhora deseja e espera que aconteça depois que tudo isso passar? Principalmente no posicionamento da igreja em si, não a nossa, mas a igreja de Cristo mesmo, o corpo de Cristo no geral. O que a senhora espera? Sim. Antes de responder essa pergunta do Anderson, eu só vou concluir a primeira parte. Queridos, eu não vou falar de política aqui, não vou levantar bandeira de nada, mas o que eu vejo também como cidadã, que não é tempo de discussões políticas em vista do que nós estamos vivendo. É tempo de sermos um só corpo, como nação, sermos um só corpo, independente do partido, independente da religião, independente. E eu vejo muito, parece mais uma campanha política, dentro da política, relacionado a isso. Então,
agora não é tempo, né? A notícia de ontem não era o momento, né? Dentro da política, não era o momento. Eu acredito que daria para esperar mais um pouco. E porque quem está padecendo no meio de tudo isso é o povo. É o povo. E tem situações assim de tamanha pobreza, desespero, tamanho violência doméstica que aumentou bastante, tudo por conta do Covid, mas as consequências, o desdobramento de tudo isso. Então não é tempo de discussão política, é tempo de nos tornarmos um corpo, para podermos fazer e ajudar dentro dessa situação toda. E o que eu espero como igreja? Depois que tudo isso passar, eu tenho uma certa preocupação. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós nos acostumamos muito fácil com algumas coisas. E eu fico preocupada porque as pessoas estavam com saudade, Anderson. Estão com saudade da igreja. Mas eu me preocupo quando tudo isso passar, que não tenha necessidade da igreja. Porque o que está acontecendo aqui agora é conforto. É conforto. A igreja chegou até a mim na minha casa. Então isso me preocupa. Mas eu vejo também uma oportunidade que virá para a igreja de um grande avivamento. Anderson, quando tudo isso passar, nós vamos viver um grande avivamento. Um grande avivamento. Esse período de isolamento, eu falei nos primeiros dias na minha casa e falei para os meus colegas de trabalho. O isolamento vai revelar muitas coisas e pessoas. Então, eu costumo dizer, né? Culto presencial, eu falo assim: quem falta 3 domingos consecutivos, no 4º domingo, quando ele vem, ele acha que a igreja está fazendo panela contra ele. Mas é ele que já não consegue acompanhar, porque a igreja está num movimento muito, muito frenético. O isolamento é a mesma coisa. Aquele que não estiver desenvolvendo o seu tempo a sós com Deus, aquele que não estiver fechando a porta do teu quarto e tendo com Ele, quando tudo isso passar, ele vai aparecer de uma forma gritante no meio de toda a igreja, diante daquele que tem tido tempo a sós com Deus. Entende? Então, o que eu espero que vai acontecer é um avivamento. E eu desejo de todo o meu coração que que todos nós estejamos dentro desse avivamento, vivendo e cumprindo o ID que está tão gritando dentro de nós. E me diz uma coisa, pastora, agora foi uma pergunta que surgiu ontem, eu achei interessante. E o que a senhora acha que Jesus estaria fazendo nessa quarentena? Rapaz, sabe o que ele estaria fazendo nessa quarentena? Como homem, ele estaria de máscara. Ele ia colocar a máscara, porque ele estaria evangelizando por exemplo, então ele estaria com máscara e usando álcool em gel, e ele estaria fazendo, sabe o quê? Apaziguando a tempestade emocional e mental das pessoas. Diante desse medo, diante de toda essa loucura frenética, diante de tudo, Jesus estaria acalmando a tempestade. É isso que Jesus estaria fazendo, Anderson. Também acredito nisso. Mas amém. Então, fechando essa parte do posicionamento, da opinião da pastora em relação a todo esse momento que estamos vivendo, vamos entrar aí agora mais a fundo nas perguntas, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora aqui é: como que você descobriu o seu ministério e o seu chamado, né? Como foi descoberto isso? Eu não descobri nada. Eu vou falar algo para vocês. Quando eu era criança, a minha mãe sempre falou isso para mim, esse fato que aconteceu.
teve uma revelação, uma profecia sobre a minha vida, e esse pastor daquela época, né, lá da Assembleia, da Brasil, não, era a Chegada de Cristo, ele dizia que o Senhor mostrava para ele, eu com uma Bíblia de ouro na mão, ensinando a muitos, ministrando a muitos, cuidando de muitos. E minha mãe sempre falava, vira e mexe, minha mãe me lembrava disso. Mas eu, Anderson, eu nunca quis, eu nunca sonhei com pastorado. Nunca sonhei com pastorado. Quando eu fui fazer ITQ, né, o Instituto Teológico Quadrangular, eu fui de curiosidade não, eu queria aprender mais da palavra do Senhor. Eu tinha sede de aprender muito da palavra do Senhor. E eu queria errar menos como pessoa. E lá já naquela época, que foi em 2004 que eu fiz teologia, o Senhor já falava para mim que a forma que eu ia aprender para errar menos era aprender na palavra. E aí eu tive esse desejo de fazer teologia, mas não porque eu queria ser levada à obreira, porque eu queria ser pastora. Então eu não descobri esse chamado. Foram acontecendo coisas na minha vida que esse era o plano de Deus para mim. Essa era a vontade dele para mim. Então foi acontecendo coisas na minha vida que eu cheguei a isso aqui. Hoje eu sou pastora, mas eu não desejei, eu não planejei, eu não almejei, eu nunca sonhei. O meu ministério começou com crianças e eu sempre amei o ministério que eu tinha com crianças. E conforme os anos foram se passando, um ano com adolescentes, 7 anos na coordenadoria de mulheres, hoje eu entendo que o Senhor estava me forjando. Ele já vinha trabalhando em mim, ele já vinha me preparando. Mas eu, Cristina, nunca desejei. Nunca sonhei com isso antes. Tem pessoas que são convictos, né? Falam, não, eu quero ser pastor. Tanto que na minha turma de teologia, no primeiro ano eram 60 alunos. Nós nos formamos no terceiro ano com 7 alunos. E esses 60 alunos, 90% falava que estava ali para poder ser levado ao obreiro porque queria ser pastor. Então eu nunca desejei isso. Eu nunca sonhei com nada disso. Eu sempre tive, acho que a minha criação, minha mãe, eu falo para vocês, a minha mãe foi Dorcas. A minha mãe sempre ajudou, sempre estava na condição de necessitada, mas ela sempre ajudou, mesmo estando dentro dessa situação dela. E eu fui criada dentro desse ambiente. E eu sempre tive o desejo, eu sempre gostei de ajudar, eu sempre gostei de servir, eu sempre gostei de cuidar. Eu amo fazer parte do seu bem-estar. Eu vou estar feliz sabendo que você está bem. Então, minha vida sempre foi isso, mas eu nunca desejei ser pastora, não. É natural, né? É natural. Legal isso. Mandou me chamar. Me diz uma coisa, pastora, qual que é a parte mais gratificante de ser pastora e qual que é a mais difícil? Começamos, hein? Começamos. Ai, Jesus! A parte mais gratificante é ver as vidas e famílias transformadas. Isso é assim muito gratificante, junto com o Anderson, muito. Saber ver a pessoa arrebentada, um casamento arrebentado, uma família arrebentada, praticamente destruída, desacreditada dentro da sociedade que ela convive. E o Senhor promoveu o seu encontro com aquela pessoa que faz parte da tua igreja, e você ser um instrumento que o Senhor passa a usar para poder contribuir com aquela vida, com aquela família, com aquele casamento, e você começar a ver a transformação, cura, libertação,
Meu Deus do céu, isso é muito gratificante, de verdade, Anderson. Tanto que eu não tenho mais anseio em viver a promessa que essa igreja será pequena para o número de pessoas que frequentarão aqui. Eu não tenho mais esse anseio frenético. Hoje o meu anseio e alegria é ver o que o Senhor já tem feito na vida daqueles que aqui estão. Isso para mim é muito gratificante. E a outra pergunta? Qual que é a mais difícil, né? A mais difícil de ser pastor? A ingratidão. Ingratidão e desrespeito. Essa é a parte mais difícil do pastorado. Para aquele que é pastor e não mercenário. Eu estou falando de mim. A parte pior dentro do ministério de pastorado é a ingratidão. Mas o Senhor vai calejando e a gente vai ficando com o casco duro. Mas eu ainda me pego sofrendo às vezes por conta da ingratidão e desrespeito. É isso. Legal. Tem bastante perguntas, eu vou lendo aqui, dá vontade de fazer essa, dá vontade de fazer aquela. Tá. Me diz uma coisa, o que é mais difícil? A senhora trabalha no RH de uma empresa, no emprego secular, e o que é mais difícil? Demitir um funcionário ou tirar um líder do ministério? Demitir um funcionário. Sem dúvida. Mais difícil é demitir um funcionário. E mesmo assim eu já desenvolvi uma técnica que eles me chamam de coração peludo, lá na empresa, porque eu aprendi que a gente tem que dar uma blindada no coração, né? Porque eu não acho que é mais difícil tirar um líder do ministério. Tem que saber os motivos, né? Se for um motivo de vencer o ano, nós vamos trocar. Para mim é natural. As pessoas não tratam com naturalidade. As pessoas não tratam. Mas para mim é muito natural. E se for por conta de pisada na bola, pecado, é mais natural ainda. O problema é da pessoa. Eu tenho que tirar, né? Aquela pessoa daquele cargo, daquela função do ministério. Eu não posso ser conivente. Uma vez que eu sei do que aconteceu, a pessoa não pode continuar à frente. Então, para mim, é mais difícil no trabalho demitir uma pessoa. Aí, assim, agora surgiu aqui na minha cabeça, talvez seria mais difícil, não sei se daí, quem sabe o que eu falo daí já deve estar meio... Enfim, talvez por demitir um funcionário, não sei se pega um pouco do lado pastora, de repente, óbvio que você está sendo demitido é por algum motivo, mas é um cara que vai ficar desempregado, é uma família, talvez por isso também. Sim, porque tirar a pessoa da liderança, a vida dela no todo continua do mesmo jeito. Ele continua empregado, ele continua tendo a vida dele, né? Agora, o funcionário é exatamente isso que você falou, né? E eu, como RH, eu sei da vida, mais ou menos, de todos os funcionários. Então, dependendo de quem seja a pessoa, é muito complicado. Sabedora daquela necessidade por aquele emprego, sabendo da estrutura que ele tem familiar, para mim acaba sendo mais difícil. Eu me mostro muito firme, muito dura, mas depois eu desabo. Isso me entristece bastante, mas tem que ser feito. Legal, imaginei isso. Agora, pastora, acho que todos sabem, assim, vem a senhora uma mulher forte, uma mulher até em cima do que a senhora já falou para a igreja. Eu queria que a senhora deixasse um conselho para as mais novas, nesse sentido, dessa força que a senhora tem, dessa guerreira que a senhora é, um conselho que a senhora pode deixar para, de repente, essa juventude que está aí, adolescente, jovem. Então,
Meus filhos falaram assim hoje, dependendo de algumas perguntas, falando, não vai responder que quando eu era criança, porque eu tive que ajudar minha mãe. Foi eles falaram. Não é para falar. Mas eu não tenho como não falar. Eu sou forte porque o Senhor me faz forte, né? O conselho que eu tenho para dar para os jovens e adolescentes em relação à força que eu tenho: permaneça no Senhor. O mundo é atrativo, o mundo é gostoso, ele não é ruim, ele é um abismo, mas o mundo não se apresenta como ruim. Mas o nosso Senhor, Ele é muito melhor que tudo isso. Então, permaneça no Senhor. Não troque Cristo por nada. Nem por um prato de lentilha, nem pela amizade mais topper, nem pelo relacionamento mais maravilhoso, por nada. Porque quem te faz forte é o Senhor. Porque na minha força, eu não tenho força. Haja visto. Eu não tenho força. Mas no Senhor, eu vou para cima. E por que eu vou para cima? Porque eu estou no Senhor. Por que eu estou no Senhor? Porque eu escolhi renunciar muitas coisas para permanecer no Senhor. Então ande na contramão do sistema e fique com o Senhor. É o meu conselho. 2. Surgiu uma pergunta aqui no Instagram do Adriano, mandou aqui pra gente agora. E Adriano? O Adriano. O nosso Adriano? Eu vou te mandar aqui, ó. Sim. Dependendo da pergunta, já prepare que eu vou decolar. Tem duas, tem o Adriano e o Dari. Vou falar do Adriano. Ele perguntou: como que você vê a igreja daqui a 10 anos? Como que eu vejo a Como igreja? você vê a igreja daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos. Como eu vejo a igreja daqui a 10 anos? O Adriano. Eu vejo a igreja daqui a 10 anos como nós vamos sair muito diferentes e muito melhores desse período de Covid. Como vai vir um avivamento para a igreja ainda esse ano, quando tudo isso passar, vai iniciar um processo de avivamento. Eu vejo daqui a 10 anos, eu vejo a igreja, eu não posso falar, vamos lá. Eu vejo a igreja tendo o evangelho como prioridade na vida. Eu vejo a igreja sendo igreja, a igreja de Atos. Daqui a 10 anos eu vejo a igreja sendo igreja de Atos. Eu vejo a igreja tendo Jesus na veia mesmo, sabe? Como dizia uma menina, impregnado na veia. E não trocando o Senhor por nada. Então eu vejo a igreja, botando para quebrar e avançando e conquistando, indo lá no terreno do inimigo e conquistando e trazendo as almas que lá estão. Eu vejo a igreja solidificada, avivada e com vestes novas. É assim que eu vejo a igreja daqui a 10 anos. Pergunta para ele se está boa essa resposta. Está boa essa resposta, Adriana? Essa aqui é um pouquinho mais polêmica, mas eu acho que as pessoas também têm uma dúvida com isso. Como que você trata e o que você faz com pessoas que só querem aparecer na igreja? Aqui ela não aparece. Aqui ela... Olha,
Sem protocolos, né, as respostas, né, gente? Eu posso responder falando acontecido? Queridos, o que acontece? Eu vou falar da minha época aqui, do meu período aqui, de quem eu sou. Tem uma pessoa, um amigo, um grande amigo, que se tornou um grande amigo meu e da minha família. Ele fala assim para mim: pastora, a senhora, às vezes eu olho para a senhora e a senhora não percebe quem é a senhora no reino. Pastora, a senhora não tem noção de quem é a senhora na igreja. A senhora não tem noção do poder que há na senhora através de Jesus Cristo. A senhora não tem noção, pastora, porque a senhora é muito simples. A senhora é muito na sua. E eu não consigo ver mesmo, queridos. Tudo o que acontece aqui na igreja, seja nos cultos, seja nos bastidores, seja tudo o que acontece, eu não consigo me ver num pedestal, um degrau acima para me aparecer. Eu não consigo. Eu sou a pessoa que eu posso estar maravilhosa, chegar aqui nos panos para um culto, porque eu estou vindo, eu adoro me arrumar. E para o Senhor, então, para vir para a igreja, é para o Senhor, não é para as pessoas ficarem reparando na minha pessoa. Eu posso vir no glamour. Acabou, dependendo da necessidade do lugar, eu vou prender a barra do vestido, eu vou tirar o salto e nós vamos para cima. É para varrer? É para lavar? É para o que tem que fazer? Pastora! Gente, é isso. Então, dentro dessa resposta que eu já estou dando, em cima dessa pergunta, eu vou falar de um fato que aconteceu. A pessoa que quer se aparecer, aqui na nossa igreja hoje, ela não tem espaço. Ela não tem espaço, porque eu não sou assim. Entende? Então, eu não alimento isso nas pessoas. Porque eu não sou assim, eu acho que isso vem através de quando ela é alimentada, não é? E aqui essa pessoa morre de fome. Ela não vai ser alimentada, ela vai morrer de fome. Sabe por quê? Eu escolhi, e eu falei isso hoje, eu escolhi, eu sou amiga, eu tenho a igreja toda, eu sou amiga de toda a igreja, mas eu escolhi a não fazer parte da vida particular das pessoas da igreja. Eu escolhi não estar junto. Por quê? Porque eu não vou conseguir acessar todos, eu vou magoar aquele que eu não acessar. Entende? Então, a pessoa que quer se aparecer comigo aqui, ela não vai conseguir, porque a pessoa que nos fala não tem esse alimento para dar para ela. Então ela vai começar a se ofuscar. E se ela não aguentar o lado que não tem brilho, ela não fica aqui, ela não vai permanecer. E aconteceu, nós perdemos, não, saíram pessoas logo no início da minha vinda para cá, porque eu deixei claro que eu não sou exclusiva do Anderson em amizade, eu não sou exclusiva do Kleber, eu não sou. Então quem tiver que me presentear, quem tiver que me fazer o que for, vai fazer porque me ama, porque quer, e não é uma moeda de troca. Entende? E então essas pessoas não aguentaram fazer parte da multidão, porque eu sou da vozinha e do empresário que estiver aqui, do desempregado, do nóia. Gente, eu estou junto e misturado com todo mundo. Então a pessoa que quer se aparecer nessa igreja, amigo, ela não tem vez, ela não consegue, ela vai ser transformada. Vem lindinho, aqui você vai ser transformado, ego abatido em nome de Jesus. Bem, vamos entrar nessa questão aí um pouco mais polêmica então. Diz aqui, ó, mandaram assim: por que namorar com alguém de fora da igreja pode me atrapalhar? Geralmente é mais fácil sair da igreja do que converter a outra pessoa. A senhora concorda?
Concordo. Hoje em dia, mais do que outrora, eu concordo. No que a pessoa que é do mundo e você que é cristão, no que ela vai te atrapalhar? Em tudo. Os valores dela não são os seus valores, lindinho. As práticas dela não são as suas práticas. Valores invertidos. E o que acontece? E aquele que está na igreja, mas não está em Cristo, larga a Cristo e vai ficar com a pessoa no mundo. Aquele que está em Cristo e frequenta uma igreja, ele não vai roer a corda. Ele vai ter coragem, o Espírito Santo vai dar coragem para ele renunciar esse tal relacionamento, porque ele está em Cristo e frequenta a igreja. Mas quando ele está na igreja, mas distante de Cristo, é tendencioso. O pecado não é ruim, ele vai vencer, a carne vai prevalecer. Falando em pecado, por que é pecado fazer sexo antes do casamento? Essa também. Porque você tem que ser santo. Porque o Senhor fala de santidade, fala de honra. E querido, eu vou falar para você duas coisas. Porque é fornicação, né? A palavra diz, né? Vai contra o que está escrito. O que está escrito? Que é pecado? Então não tem o porquê. Está escrito. Entende? Não é o que a pastora está dizendo. Por que, pastora, você está dizendo isso? Por que você escreveu isso? Não, é a palavra que está dizendo. Você desagrada ao Senhor. Você desagrada ao Senhor. E queridos, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas respostas. Eu tenho que tomar muito cuidado. Desagrada ao Senhor, desagrada ao Espírito Santo. Não foi para isso. O plano perfeito não é o sexo antes do casamento. Isso é desejo da carne. E a palavra diz que nós temos que o quê? Aniquilar nossa carne. Nós temos que o quê? Sufocar nossa carne, para que o Espírito do Senhor prevaleça em nós. É pecado. É pecado. E vai te distanciar, o casal vai ficando distante da fonte. E vou contar uma coisa para você que namora, que é cristão e que está fazendo sexo antes do casamento. Fica evidente. Ninguém precisa me contar. Evidencia. Ó, cutis maravilhosa. Pele maravilhosa. Certo? O Senhor fala tudo. Amém. Pastora, qual que tem, ou se tem, qual que é a melhor idade para começar a namorar? 30. Ainda não cheguei, ainda Tá ótimo os 30. 30 você começa a dar uma flertadinha nela na igreja e faz um aninho de oração, os dois, 31. Amém. Ó, gente, uma idade, eu acho que a partir dos 18, eu acho que já começa a estar de bom tamanho. Antes disso, é tudo tão precoce, querido. Vocês sabem que tanto nos cultos, enfim, eu falo muito da minha família, da minha casa, né? E eu disse assim para um filho meu, que pediu, que quis namorar, né? Que não tinha 18, né? Não tinha 18 e ela, frangotinha, tinha
15, 14, 15. E eu fiquei tão nervosa com esse pedido, mas tão nervosa, que eu cheguei um dia eu falei assim, tá, você quer namorar? Porque, queridos, essa idade, 16 ela 13, ele 16 ela 14, ele 17 ela 15. Queridos, é um encontro de hormônios, é um encontro de, como diz meu marido, testosterona. Uma bomba atômica, né, pastora? Vira uma bomba atômica. E eu dizia assim, na minha vida não tem espaço para o seu namoro. A minha agenda de vida não cabe ao seu namoro. Porque tem que estar muito junto. Entende? Tem que estar muito junto. Queridos, namorar muito jovem tira o foco daquilo que você está fazendo nessa idade atual, que é o quê? Estudo. Seja escola pública, seja escola particular, o estudo em si tira o foco. E outra, vai para um mundinho de quarto que acha que ele é ou ela é a pessoa. A pessoa para de se socializar com a própria casa, com a própria família. Entende? Queima etapas. E eu disse para esse meu filho, eu disse assim, você não trabalha, você quer namorar, a idade que vocês têm, você vai oferecer o que para ela? Danoninho? Vai sair, vai falar que vai jantar, fazer o que? Um miojo? Não mexe no fogão, não sabe cozinhar. Vai oferecer Danoninho? Yakult? Vai brindar com Yakult? Faça-me um favor. Queridos, a idade, vamos falar ideal, né? A idade certa. Eu acho que a idade ideal, a partir dos 18 para elas e a partir dos 20 para eles. Tá bom? Top. Ô, pastora, me diz uma coisa, é pecado ouvir música secular? Já foi tratado esse assunto aqui, mas eu acredito que isso ainda gera muitas discussões e vai gerar. Eu vou dar minha resposta e você passa para a próxima. Sim. Porque eu não vou entrar em detalhes sobre isso. É pecado. É pecado ouvir música secular. Mas você pode ouvir aquela... É pecado. Pastora, vamos lá, pular para a próxima então, que essa aí foi meio polêmica. Como que a senhora administra o tempo da senhora como pastora, esposa e profissional, né? As pessoas me fazem essa pergunta, outras falam assim, pastora, eu oro pela senhora porque eu fico imaginando a sua vida, me dá desespero. Como a senhora consegue? Eu mesma não sei como eu consigo. É o próprio Espírito Santo. E olha que vocês não têm ideia o quanto eu me cobro. O quanto eu acho que ainda não está bom, que está faltando ainda muitas coisas, que eu deixo a desejar em muitas coisas. É o Espírito Santo, porque não é fácil. Não é fácil. Eu aprendi a dormir menos, a dormir pouco. Eu tenho aprendido a administrar melhor o tempo. O tempo é o bem mais precioso. Então eu tenho aprendido a administrar o tempo. Desencanei de muita coisa, Anderson, como família, como dona de casa. Eu desencanei de muita coisa. Para mim, vai do jeito que vai. Do jeito que vai. Não tenho mais aquela loucura. Não tenho mais, agora passa aqui, passou, daqui a não sei quanto tempo nós vamos passar de novo. Desencanei de muita coisa. Como profissional, só Jesus na causa. E como quê? Como pastora, como mãe, como esposa. Como mãe,
eu acho que eu tenho deixado muito a desejar, porque meus filhos têm ficado com o bagaço. O bagaço. O que sobra da Cris é o que eu tenho oferecido para os meus filhos. E eu louvo a Deus, porque eles pegam o bagaço e ainda conseguem tirar algum sumo dele. Então, é o Espírito Santo do início ao fim, em todas as áreas da minha vida. É o próprio Espírito Santo, Anderson, que me ajuda. Tenso, hein? Vamos lá. Falando em Espírito Santo, na Bíblia diz que o único pecado não perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa aqui pede um exemplo do que é essa blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo, no meu entendimento, é rejeitar a graça. É rejeitar a graça. Seguido de rejeitar a salvação através de Jesus. Eu acho que essa é a maior blasfêmia, acho que isso é blasfêmia, é rejeitar a graça. A blasfêmia, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela está dizendo que ela não necessita de Deus. Ela não precisa de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa que ela acha que ela não é pecadora. Ela acha que ela não é pecadora. Tanto que fala sobre, a palavra de Deus fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é pecado em que época na Bíblia? Não é na época da lei, porque depois viria a graça. Ele está tratando isso já na época da graça. Então eu entendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a graça, é rejeitar a salvação através de Cristo Jesus. Eu acho que blasfêmia, eu entendo que blasfêmia contra o Espírito Santo seria isso, rejeitar a graça. Eu acho que é isso. E como vencer a inconstância, pastor? Sendo constante. Ué. Sendo constante. Gente, é um saco lidar com gente inconstante. Inconstante / bipolar. É um terror isso. É um terror isso, gente. Gente inconstante, não é? É um terror. Você não sabe dar bom dia por quê? Você não dá bom dia, não dá bom dia. Então, é terrível. Como vencer a inconstância? Olha, e eu como pastora, como eu tenho lidado com pessoas assim, Anderson? E quem me conhece e sabe um pouco do meu temperamento, desculpa a expressão, é chato pra caramba. Como vencer isso? Buscando, pedindo a Deus. Gente, vocês vão ouvir muito que eu falar aqui. Deus, Espírito Santo, Jesus, Espírito Santo, porque eu aprendi que tudo vem deles. Então você precisa pedir ajuda ao nosso amigo Espírito Santo para você deixar de ser inconstante e vir a ser constante. Eu acho que é isso. Legal. Tem uma pessoa que ela colocou assim, ó: ouvi dizer que ao orar pedindo algo para Deus, devemos ser específicos nos nossos pedidos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é isso mesmo, tem que ser. Porque eu acho que a pessoa que fez essa pergunta, eu acredito que ela pensa assim. Deus sabe de tudo, me sonda, sabe dos meus pensamentos, das minhas necessidades. Por que eu tenho que ficar pedindo? Por que eu tenho que detalhar as coisas? Porque Ele ama te ouvir. Porque Deus ama te ouvir. E você precisa. Se você detalha para o seu melhor amigo, e aqueles que às vezes nem tem melhor amigo, sai falando mais que a boca e detalha tudo, né? Estou errada, Carol? Estou errada, nome. Que dirá para Deus?
Ele é conhecedor, mas ele ama te ouvir. Ele ama te ouvir. Eu ouvi um testemunho de uma menina que ela falou assim, quando contou o testemunho do casamento dela, e ela falou que estava namorando e que eles falavam de casar e tal, orava a Deus, pedindo para Deus a providência de tudo, e aí ela disse que um dia o Espírito Santo disse para ela, detalha o seu pedido, coloca a data. E ela fez isso, sentou com o noivo dela, escolheram uma data e começaram a orar em cima de todo aquele detalhamento com data e tudo, e ela contando as bênçãos que ela recebeu, o quanto ela foi surpreendida, e ela conseguiu fazer tudo dentro daquela data, daquele período e a data que ela havia colocado diante do Senhor. Então eu entendo que o Senhor, Ele quer nos ouvir. Entende? Ele quer ouvir o seu planejamento, Ele quer ouvir a sua petição. Cabe a Ele realizar, né, entregar ou não, porque Ele sabe o que é melhor para nós, mas Ele quer te ouvir. Então, eu pelo menos, eu detalho as minhas orações, as minhas necessidades, eu dou o papo reto para Deus, porque eu sei que Ele ama me ouvir. Tá boa a resposta? Tá curtindo, galera, tá curtindo. O pessoal mandou aí a hashtag lá com quantos que estão assistindo, estão mandando, estão na hora. E uma questão que eu achei interessante, uma pergunta, mandaram assim, como que é a salvação em caso de doentes mentais? Nossa, quem mandou essa? Adriano de novo? Quem foi? Queridos, Pode revelar? Se puder revelar, a pessoa assume aí no Insta aí ou na por live. isso, aproveita que nós estamos em isolamento social, não tem como eu te pegar. Então pode se apresenta aí para nós, fala quem foi. Como que, repete para mim, por favor. Como é a salvação em caso de pessoas com doenças mentais? Queridos, eu acredito que as pessoas com doenças mentais que não têm consciência do seu pecado, não têm consciência, doente mental, eu vejo que ele é visto como uma criança. Como uma criança. Então, eu estou pausando para eu poder responder melhor. Eu acho que ele é tido como uma criança. E aí, ele é salvo pela graça e misericórdia de Deus, do mesmo Deus que salva pela graça e misericórdia os bebês e as criancinhas. Então, a salvação sobre uma pessoa com deficiência mental, eu, Cristina, acredito que ele está no mesmo nível que uma criança. Eu acho que é dessa forma, no mesmo nível que uma criança. Legal. Deu para entender? Tá dando? Vamos lá. Vou entrar em umas perguntas aqui. Não, essas é suave. Sei. Teve essa que essa eu fiquei curioso para saber e agora eu quero Olha a cara dele. Olha lá. Como que a senhora conseguiu matricular o Lucas na escola Walter? Vez blog. Gente de Deus! Deixa eu falar para vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, ó, o não eu já tenho. Eu não tenho problemas, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de ir em busca do sim. Porque o não eu já tenho. E eu sou muito cara de pau, Anderson. Eu sou muito cara de pau. Porque o não eu já tenho. Então vou lá, se eu ouvir outro não, eu vazo. E essa escola é uma escola muito boa lá em Calheiras.
E quando o Lucas terminou o estudo, eu falei, eu preciso colocar o Lucas, ele ia na minha época eu falava colegial, viu? Ele ia para o colegial. E era muito difícil, porque era uma escola do estado, da prefeitura, muito requisitada. Era a melhor escola do município. Então, só podia entrar ali quem morava no centro ali de Caieiras. Eu não morava no centro. E eu falei, eu vou colocar o Lucas lá. Eu vou colocar o Lucas lá. E aí, queridos, eu fui falar, eu falei assim, eu preciso conseguir alguém da política. E naquela época, o prefeito da nossa cidade, Carol, ele era um médico. Era médico por muitos anos no hospital particular lá de Caieiras. E ele foi para a prefeitura e continuou atuando como médico. E eu já tinha ido na escola, não conseguia, já tinha visto de todo jeito. O que eu fiz, queridos? Marquei uma consulta. Marquei uma consulta com o doutor prefeito. Marquei uma consulta com o doutor prefeito. Cheguei lá e falei para ele, doutor, ele perguntou para mim, o que está acontecendo? Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu sou dessa cidade, transferi meu título para cá já tem X tempo, o meu voto é aqui, eu preciso colocar o meu filho no colégio Walter e pelos caminhos normais eu não consigo. Eu preciso que o senhor me ajude porque eu votei no senhor. Ele olhou para minha cara, querido, pegou o bloco de receita e começou a escrever. Falei, meu Deus do céu, será que ele vai me dar um Lexotan? Será que ele está receitando um tarja preta, Senhor? O que ele está fazendo? Terminou de escrever e falou assim, leva para a escola, procura pela fulana, porque ela ainda deu uma piscadinha ao japonês, porque ela me deve um favor. Peguei a receita, saí do consultório, a receita era uma declaração, ele validando a matrícula do Lucas. E eu consegui matricular o Lucas no Colégio Walter através dessa consulta com o doutor prefeito do município de Caieiras. Aí, desvendado o mistério, hein? É uma das pérolas de Cris. Vamos lá, então. Bora saber qual que era a sua idade quando teve o primeiro namorado. Nossa! Qual era a minha idade? A minha idade, olha, na minha época não ficava. Quem é da minha época aí sabe disso. Na minha época, as meninas que querem se ficar de hoje tinham o seguinte nome, galinha. E eu tinha muito medo de ser galinha. Eu tinha muito medo de cair na boca do povo, sabe? Então, eu nunca fui galinha, e naquela época eu não tinha ficado. E eu também não fui namoradeira. O meu negócio, queridos, era, hoje vocês falam de balada, né? Rolê, hoje fala rolê, o meu negócio era rolê. Mas eu comecei a namorar com 18, eu acho. Ligeira, saiu bem. Eu acho que foi com os 18. Porque minha mãe também não deixava namorar novinha. Minha mãe teve 4 meninas, né? Criando sozinha, sendo mãe e pai. Então ela não deixava namorar novinha. Mas eu acho que eu comecei a namorar com uns 18 anos. E não foi com o Vagnão, viu? Comecei a namorar com 18. A senhora ia para os rolês, a senhora falou? É. Tá, então dentro disso, me perguntaram aqui se a senhora já ingeriu bebida alcoólica em excesso, o famoso PT. Ai, Jesus! Eu já dei PT, mas eu vou contar para vocês.
O PT que eu dei não foi solteira. Não foi solteira. Eu dei um PT casada. Nós fomos, olha que coisa feia. Nós estávamos num casamento da filha do gerente de uma agência bancária onde eu trabalhava. E esse casamento foi casamento de patrão. Uma travessa ali na Alameda Santos. Patrão o negócio. E nós chegamos nesse casamento, foi a primeira vez na minha vida que eu tomei vinho branco. Almaden. O nome, não esqueço aquele bendito. E eu tomei o vinho, nossa, Wagner, que gostoso, geladinho. Uma taça, 2 taças. Até a 4ª taça eu lembro de ter contado. Depois eu lembro eu no trenzinho, fazendo trenzinho na hora da pista. Eu estava no trenzinho com o pai da noiva, fazendo trenzinho com o pai da noiva. E eu não lembro de mais nada, queridos. No dia seguinte, eu acordei mal, muito mal. Perguntei para o Wagner como eu cheguei aqui, na nossa casa. Eu perguntei como que eu cheguei aqui. Eu estava despida, de atravessada na cama, e ele foi dormir no sofá, porque ele disse que o estado que eu estava, do jeito que eu me joguei, que ele me jogou na cama, ele disse que eu fiquei. Então o PT que eu dei foi casada. De solteira, vou abrir um segredo aqui para vocês. Eita, segredo, hein, Grau? A minha mãe, quando ela vinha me bater, ela vinha dar uns tapas por conta da minha cara de pau, porque tudo eu sempre fiz sóbria. Eu nunca fui de beber. Minha mãe falava que eu tinha cara lavada. Você com essa sua cara lavada, você é cara dura. Mas por que você está me batendo? Porque você é cara dura. Mas eu estou contando a verdade porque você é bocuda. Mas é a verdade, cala a boca. Queridos, eu nunca fui, meus amigos eram tudo maconheiro. Era tudo gente tranqueira. Mas eu nunca fui usuária, eu nunca apertei eu nunca. Sempre fui careta. Drogas bar. Aproveitando isso, mandaram uma pergunta para saber como que foi a senhora na vida, na adolescência e tal. Mas aí eu vou emendar em cima disso com algumas que tem aqui para saber nessa época como que a senhora era. Tem uma que perguntaram assim: qual foi a maior aventura do mundão que já fez? Aí citaram alguns exemplos: matou a aula, saiu sem pagar a conta, pegou chocolate na venda escondido. A senhora já fez alguma dessas coisas? Não fiz nada dessas coisas. Eu era bunda mole, querido. Eu tinha tanto medo de fazer. Não tinha como pegar o doce e sair correndo. Não dava para dar esse perdido. Mas teve alguma... Teve um absurdo que eu fiz. Eu tinha uns primos em Minas. E aí nós começamos a curtir os rolezinhos de Minas. É um Minas de 8 horas de viagem, viu? Então eu ia para lá nos feriados prolongados, final de ano e tal. E aí eu cheguei na rodoviária Tietê e o ônibus já tinha partido. E eu entrei em desespero, e era final de ano, e a gente já tinha tudo esquematizado lá em Minas, o que a gente ia fazer e tal. E aí o dinheiro que eu tinha, eu falei para minha prima que estava comigo, eu falei, perguntei pro cara, quanto tempo faz que o ônibus saiu então, tal? Ele falou, não, tem tipo uns 5 minutos. Queridos, eu tive a ideia brilhante de pegar um táxi e cair na estrada para tentar alcançar o ônibus. O que aconteceu? O táxi passou por não sei quantas cidades. Não alcançamos o ônibus. E o dinheiro da semana, praticamente, que eu ia ficar em Minas, foi pro táxi, ainda faltou dinheiro, e o taxista não queria liberar a gente. E aí eu fui aonde minha mãe costurava. Contei uma história triste pro dono da fábrica,
para o homem me dar um dinheiro, ele me deu um cheque, e esse cheque eu dei, voltamos no taxista, deixei minha prima refém do taxista, para eu levantar o dinheiro, voltei lá no taxista e dei um cheque para ele, para completar a viagem. Essa foi a coisa mais absurda. E detalhe, não cheguei em Minas. Ficamos em... E aí veio o desdobramento. Quando passou as festas, minha mãe costurando, quando ela foi receber, o dono bateu o cheque. Aí eu não posso contar as consequências disso, porque é rede nacional. Quantos anos mais ou menos a senhora tinha? Eu tinha 17. Eu tinha 17. Acho que não, acho que eu já tinha uns 21. Vamos apertar mais um pouquinho aí, que de repente foi quando estava casada também. Vamos lá, vou emendar duas aqui, ó. Já gostou do mesmo crush da amiga e já deu na cara de alguma inimiga? Ai, meu Deus, não. Eu nunca gostei do crush de nenhuma amiga. As duas gostaram do mesmo amiguinho da escola? Olha, se for lá de época de escola, sim. E eu perdi, queridos, porque eu era feinha. Queridos, amados, amadinhos, a coisa era cruel. Meu Deus do céu. Era um saquinho de osso. O joelho saltado, porque o magro no joelho salta, né? O joelho saltado, perninha. Ó, as perninhas. Com a idade, deu uma melhoradinha. Mas a coisa era isso aqui, ó. Fininha, feinha. E minha mãe fazia umas tranças. Enquanto a gente tomava banho, ela fazia a trança lavando a cabeça para dar conta do cabelo, que era coisa maravilhosa, para a gente sofrer menos. Ela trançava debaixo do chuveiro. E aquilo tinha que durar uma quinzena. As tranças eram feias. Então, eu não tinha vez. A gente até se apaixonou pelo mesmo crush. Mas ela teve... Perdi, Playboy. Perdi. Entendi. Falando em feiura, pastora... E nunca dei na cara de mina nenhuma, hein? Nunca deu na cara de nenhuma inimiga? Não. Foi dessas, né, pastor? Tá certo. Falando em feiura, qual dos seus filhos nasceu mais feio? Trabalha com a verdade, eu sei que foi Gabriel. Qual que nasceu mais feinho? Sempre é feinho, né? Mas quando nasce não tem jeito. E o feinho é um bonitinho ajeitadinho, né? Olha, quem nasceu mais feinho foi o Lucas. Gente, o Lucas nasceu com 2,390 kg. Ele era um ratinho, só tinha beiço. A boca dele já era boca de beijo, só tinha beiço, assim, ó, só beiço. Era uma coisa assim. E deixa eu contar, filho de preto nasce branco. Filho de preto nasce branco. Branco, feinho e já com o beiço. O Lucas nasceu feinho. Meu Deus do céu. Bem feinho. Mas depois... Aí, ó, a gente tem aqui então, já que estamos nessa, mesmo já sabendo que não sou eu, qual o seu filho preferido? Vamos ver se a senhora me Mãe não tem preferência sobre os filhos. Boa. Vamos lá. A sua família sempre foi tão unida assim ou já saíram na mão em alguma época? Pula, próxima. Olha,
nós como marido e mulher, a gente nunca saiu na mão, graças a Deus. Meus filhos, quando começaram a sair na mão, saiu na mão uma, saiu na mão duas, quando saiu na mão na terceira vez, o pai dele amarrou eles. Ele gosta de Pegou amarrar uma as pessoas, né? é uma coisa. Ele é bom para amarrar o povo. Ele é bom de amarrar. Ele amarra, expulsa. Ele expulsa e amarra. Se ele expulsar, ele deixa amarrado. Tá entendendo? Ele simplesmente falou para os meninos saíram na mão, aquela coisa toda. Cada um quer vir contar a sua história, porque os dois, cada um quer ter sua razão. Ele colocou os dois de frente, amarrou os dois assim e falou: fica aí, vocês se resolvem, aqui irmão não sai na mão, vocês não tem que ficar desse jeito, vocês são irmãos e tal. E eles ficaram amarrados por um tempinho, aí depois se pediram desculpa, perdão, já nem lembro, e dessa data, desde então, nunca mais saíram na mão. A minha família sempre foi unida, né? Nós sempre fomos um por todos e todos por um, sempre, sempre. Sabe por quê? Porque eu nunca coloquei meus filhos numa redoma para eles não fazer parte de toda a situação da nossa família. Eu nunca poupei meus filhos dos momentos ruins, das notícias más. Então isso foi fortalecendo a gente, foi fortalecendo e nós somos rocha, entende? E assim, impermeável. E nós tivemos uma diversidade, veio uma diversidade sobre nós muito, muito forte, há uns anos atrás, muito forte, que era para a morte, era para a destruição total da minha família, da minha vida, né? E eu lembro que eu estava num estado assim, deplorável de depressão e de tristeza, porque eu não me conformava com aquilo que estava acontecendo. E eu lembro do Lucas ajoelhar assim, eu estava sentada na sala, ele ajoelhar assim no chão, olhar para mim e pedir para mim, falar: mãe, você precisa melhorar. E eu falava para ele: eu não consigo. E eu chorando, eu falava: eu não consigo reagir, eu não consigo sair disso, eu não me conformo, filho. E ele disse assim para mim: você precisa, mãe, sair de onde você está, porque a senhora ainda tem a mim e o meu irmão. A senhora precisa terminar de criar a gente. Nós precisamos da senhora, meu pai precisa da senhora. A senhora precisa sair desse estágio que a senhora está. E eu não esqueço disso nunca. E esse pedido dele que me ajudou a sair daquele estágio, sabe, que eu estava vivendo. E aí aquilo também foi me fortalecendo e nos fortaleceu muito como família. Então hoje, a minha casa, nós como família, nós somos assim: nós estamos bem, a minha casa tem que estar blindada, Anderson. A minha família ninguém toca, na minha família ninguém mexe, sabe? Nós estando bem, porque quando nós não estamos bem, nós temos uns aos outros, os quatro, uns aos outros. Entende? Então a gente não permite que quem está fora venha causar o mal dentro da minha família. Nós somos blindados mesmo, pelo Espírito Santo e pela amizade e cumplicidade que há em nós. De verdade. A gente racha o pau, põe na mesa, não tem segredinho. Não tem segredinho. Ninguém espera um sair para falar do outro. É tudo papo reto. Na lata, né? Tudo na lata. Legal, que lindo. Já passou pano para algum dos filhos? Tipo... Nunca. Próxima. Eu até me inventar aqui, já passou qual? Pra qual, né? Tal. Nunca. Quero que esse teto... Jesus amado. Que mãe que nunca passou pano, atire a primeira pedra sobre mim. Atire se for capaz. Claro que já, né, amigo? Os dois. Os dois. E outra, se for passar pano para pai, então, eu vou passar pano para os meus filhos para não chegar até o pai. Só nesse sentido.
sentido. Porque o que é certo, o que é errado, dependendo de ser filho, tá errado, vou pra cima. Bom, a gente já está finalizando, estamos aí já no horário. É mas, mesmo? né? Mas assim, tem mais perguntas Pode aqui. fazer. Tem, como que tá aí? Como que Tem tá aí? pergunta. Tá, o pessoal quer que encerra já, tá curtindo. Tá curtindo. Tá da hora? Então vamos lá, vou mandar uma aqui. Os mais íntimos dizem que a senhora é fresca demais. Isso é verdade? Quem mandou essa? A Mabel? A Mabel? Tem que ter coragem, não tem? Ou ter muita certeza do amor, né? Muita certeza desse amor. Tá com cara de amável. Essa pergunta tá com cara de amável. Eu não sou fresca. Estão vindo risadinha aqui. Deixa eu falar pra vocês. É assim, ó. Eu sempre trabalhei em lugares muito bons. E eu sempre observei muitas pessoas. Porque eu queria falar, nossa, que da hora aquilo ali, aquele jeito. Então, poucos empregos que eu tive essa oportunidade. E como pessoa, eu tive uma tia, minha tia Lili. A minha tia Lili, ela era doméstica. E naquela época, os ricos, se uma xícara quebrasse o pires daquela xícara, com o tempo eles trocavam todo o jogo, a prataria toda, e dava muitas essas coisas para os empregados. Então a minha tia, ela tinha a xícara de um, o pires de outro, mas ela tinha assim tudo, ela tinha porcelana, ela tinha uma toalha de linho e tal. E essa tia ajudou muito a minha mãe, né, que não tinha condição nenhuma. E essa minha tia chamava a gente às vezes para ir tomar café da tarde na casa dela. E a gente chegava lá, Anderson, era tudo muito simples, mas de um requinte. Então essas coisas que ela ganhava das patroas, a toalha de linho que a patroa não queria mais, ou que tinha manchado, ou que estava velha, ela gomava, e ela preparava uma mesa pra gente e ela ensinava a gente. Então a gente estava brincando lá fora, ela chamava para entrar para tomar um café, a gente já entrava com aquela fome, né? Que em casa era um peleiro só, e ela vai lavar as mãos, ela era, sabe, magrinha, assim, classuda, vai lavar as mãos. Aí a gente ia tudo correndo lavar as mãos, louco para comer aquele pão logo, louco para. Ela, calma, a comida não vai sair não vai fugir. Aí a gente senta direito. Aí ia tomar alguma coisa, pegava para tomar, respirando, né? Ela falava, não se respira com a boca dentro do copo. Calma, queridos, isso eu tinha o quê? 9 anos? 8 anos? E foi assim por muitos anos. E eu, embora a minha mãe era o oposto dela, ela era prática. Vamos fazer, faz o tacho. Quantos tem para hoje? Tem 20, vamos fazer a comida cozida. Minha mãe era o oposto, mas aquilo que a minha tia me ensinava, era aquilo que eu queria. E aí, quando eu tive a minha casa, quando eu casei, meu Deus, eu pratiquei isso, coloquei isso em prática. Então, será que isso é ser fresca? Eu não sei, eu sei que eu gosto das coisas direito. Eu não como de pé, eu não corto um pão sem forrar a mesa. Entendeu? Eu ponho lá um joguinho americano, eu vou cortar o pão, É isso. E eu ensino as Rebecas dos meus filhos, elas estão pegas. Porque os meus filhos têm isso na veia. Ou por amor eles desandam, né? E não vão praticar, né? Que está na veia deles. Mas eu não sei se isso é ser chata, Anderson. Eu falei para Maiara, hoje eu falei, Maiara, eu queria tanto ter trocar uns móveis, mas como eu não tenho condições, eu pintei mesmo a casa.
Eu pintei a casa, comprei umas almofadas, umas capas de almofadas, capas novas, e repaginei a casa. E gosto. Eu não sei se você ser fresca. Eu gosto das coisas ajeitadinhas. E perguntaram aqui qual que é o passo favorito de discoteca, na época de discoteca. Aí é óbvio que pediram para demonstrar, né? Então vai ter que demonstrar, galera. Vai ter que demonstrar. Olha, gente, eu não vou ter como demonstrar, sabe por quê? O que eu amava, Silvia que está assistindo, minhas irmãs que provavelmente estão assistindo, era samba rock. Queridos, eu amava dançar samba rock. Eu amava tanto que eu saía para os rolês e minhas amigas, galinhas, minhas amigas ficavam galinhando, os meus outros amigos ficavam apertando um, e eu na pista de dança rodopiando nas mãos dos negão dançando. E aí a minha mãe, quando eu chegava em casa de manhã, né, que não tinha a facilidade de hoje, ainda tinha que esperar um tal de negreiro. E para que esse nome? Para que esse nome no ônibus que passa na madrugada? Para que tinha que esperar o negreiro? Que ódio! Tinha que esperar o negreiro, então eu chegava em casa na madrugada, né? E a minha mãe falava assim: eu não vou mais te bater, eu não vou mais brigar com você. Eu mudei, essa noite eu comecei a orar por você. Eu amei, mãe. Amém. Ela, então, eu estou pedindo a Deus para Ele preparar um varão que não goste de dançar, que não saiba dançar, porque eu não consegui te dar jeito, mas eis que o meu Deus queridos, Ele só não é branco. Ele só não é branco. Ele não sabe dançar. Ele não sabe dançar. O negócio dele é amarrar. O negócio dele é amarrar. E além dele não saber dançar, tinha ciúmes. Então, oração de mamãe, que Deus a tenha, funcionou. Mas eu amava dançar samba rock. Então eu não tenho como demonstrar. Porque, a não ser que tenha alguém aqui que saiba dançar. Eita! Esse que se levanta aí, legal. Era samba rock. Então não vamos ter como demonstrar, né? Não vai dar pra gente ver esse passinho. Bom, vou finalizar com uma pergunta aqui. E depois dessa pergunta vai ter uma sequência. Depois dessa pergunta vai ter uma sequência daquelas perguntas bate-pronto, sabe? Falou, já responde o que vier na mente, alguma palavra, toma lá da cá. Mas primeiro eu quero finalizar com essa pergunta que eu acho legal, achei legal. Qual a decisão ministerial mais difícil que a senhora precisou tomar? Nossa! Qual a decisão ministerial mais difícil? Qual a decisão mais difícil como pastora que eu tive que tomar? Ministerial? Permanecer aqui. Permanecer aqui. Aquela noite, aquele 2 anos, né? Atrás? 2 anos. Permanecer aqui na A igreja. decisão foi. Permanecer. Bacana. Bom, então vamos finalizar, mas antes eu vou fazer essas perguntas de bate-pronto. Aí eu vou perguntar, a senhora responde para mim. Será que eu falo uma coisa? Então vamos lá, eu falo, a senhora manda na lata. O que mais te irrita?
que mais me irrita? Isso. O Wagner. Ele consegue me irritar, igreja. Ele consegue. A gente vai ter que fazer um bate-papo com o Vagnão depois, hein, Vagnão? Vai, vamos lá. O que mais te deixa feliz? O que mais me deixa feliz? Minha família. A pastora Cristina tem medo de? Solidão. Comida preferida da pastora? Japonesa. Um filme preferido? Nemo. A música preferida? Não. Reconhecido de Deus. Renascer. Ser reconhecido de Deus. A senhora já falou várias vezes. Ser reconhecido. Essa letra, é só vocês prestarem atenção na letra, é a minha pessoa. Eu já lembro que a senhora já às vezes dela. Uma roupa preferida? A senhora prefere social, jeans, tênis, sapato? Qual que é a roupa preferida Eu da senhora? sou eclética. Coloco tudo. Aproveitando, teve uma pergunta sobre estilo que acho que perguntaram, agora eu não vou lembrar. Não consegui, não lembro, mas enfim. Só para lá. Eu gosto de usar social, esporte, enfim. Mas uma coisa que eu sempre tenho e exercito é o bom senso. Tem que ter bom senso para se vestir. A idade chega para todo mundo e ela não volta atrás. Então tem que se enxergar. Sim. Por favor. Por favor. Um momento que mais te marcou? Que mais me marcou, fora o nascimento dos meus filhos, foi 9 de dezembro de 2017. A minha posse aqui na igreja. Quando tudo já tinha acabado. Tudo já tinha acabado, aos olhos humanos já estava tudo certo, o culto já tinha terminado, o pastor que ia ter posse aqui convocou a igreja para ter uma semana de jejum e oração, porque esse lugar não era dele, era o que ele dizia, esse lugar não era dele, para ele, e estava como estamos aqui, as portas já estavam fechadas, o povo já tinha ido embora, muitos tristes, mas uma boa maioria contentes com a situação de ter outra pessoa aqui que não fosse eu. E já tinha acabado o culto, já tinha acabado, nós estávamos aqui, eu estava chorando com alguém ali, e estavam alguns músicos, entre eles, eu lembro muito do Carlinhos, e tinha mais umas 5 ou 6 pessoas conversando com o reverendo que veio dar posse para aquele pastor. E, enfim, e o Wagner já tinha fechado a igreja toda, e ele falou, eu vou entregar a chave para o pastor Michel, porque a gente vai orar essa semana, mas eu vou entregar a chave. E aí, esse reverendo, esse superintendente, recebeu uma ligação, afastou do grupo que ele estava conversando e foi atender essa ligação. Ele terminou de falar nessa ligação e me chamou. Me chamou a sós assim e falou, olha aqui quem acabou de me ligar. E quem tinha ligado para ele era o presidente estadual da quadrangular daquela época. E ele falou, ele me ligou perguntando como foi a posse do outro pastor. E eu disse para ele que aconteceu um fato inédito, que ele não aceitou a posse, tal. E ele acabou de perguntar se você ainda estava aqui. Eu disse que você estava e ele disse, então faça o que tem que ser feito. Eu não vou esquecer essa frase. Então faça o que tem que ser feito. Consagre ela. E aí eu chamei o Wagner, ele repetiu, a gente começou a chorar, não acreditando. Aí as pessoas que estavam aqui dentro, quem estava aqui? Vi você estava aqui?
Aí já começaram a falar nos grupos e eu não sabia que afora tinha também uma multidão, né? Daqueles que estavam tristes, né? Porque eu ia sair. E aí começaram já a falar nas mensagens, mandando mensagem, falando que... E foi aqui a minha posse. Fizeram tanto glamour para poder dar posse para outro. E a minha posse foi de portas fechadas, depois da bênção apostólica, e o povo já não estava mais aqui. E o Senhor fez o que tinha que ser feito, né? E aí o povo começou a voltar para a igreja, alguns, né? Até de pijama. Voltaram daí para a igreja, voltaram para cá. Então o dia mais marcante para mim foi 9 de dezembro de 17, que eu vivi o que diz a palavra, a última palavra do Senhor. Eu vivi isso nesse dia. Aqueles que fizeram o glamour pela sua saída, esqueceram quem te chamou, né? Exatamente, Anderson. De quem te chamou para essa obra. Verdade. Ai, e... É uma pergunta que eu queria fazer aqui, fugindo desse bate-pronto. A senhora tem algum pastor, mas aí eu não falo no nível de amizade, nada da senhora assim, mas algum que a senhora admira, assim, admirar no sentido de se espelhar talvez, mas que a senhora vê que tem um conhecimento, enfim, no âmbito... Um dia no retiro, o Kleber me fez essa pergunta. A gente estava conversando um dia à tarde, tomando um café, e ele me perguntou. E eu não mudei a minha resposta, Anderson, eu não sigo ninguém. Eu admiro uma pessoa que eu não vou falar qual foi a expressão do Kleber nesse dia da resposta que eu dei, mas eu admiro, eu gosto dessa pessoa. Eu acho que é porque ela dá uns papos retos, sabe? E eu sou assim, gostou, não gostou é pecado. Você não gostou, é pecado. Você gostou, mas é pecado. E acabou, você vai para o inferno. Eu sou muito assim. A Bispa Sônia Hernandes. Bispa Sônia Hernandes, mas eu não sigo ninguém assim, eu não admiro, não tenho. Eu tenho colegas, pastoras que eu admiro, sim, mas da mídia aí, não. Tá, vamos lá então. Qual que é o livro da Bíblia preferido, senhora? Provérbios. Agora, tem algum versículo, a senhora, esse versículo de Provérbios? Não, de Provérbios ou algum versículo de Provérbios que eu vivi por muitos anos, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Eu tive que exercitar isso aí. Esse daí, e o que marcou a minha vida no momento de mais... casada já, de mais dificuldade financeira e conjugal foi, que não está em Provérbios, eu acho que está em Eclesiastes, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de um tempo, você vai, vou falar aquilo que foi para mim, você vai colher, você vai superabundar. Eu vivi muitos anos ruminando essa palavra, esse versículo. Mas o que marcou para mim foi o livro que me marca mesmo é o livro de Provérbios, que ensina claramente como a gente tem que ser. Primeiro, né? Tá. A pastora Cristina, Deus é? Topper. Jesus Cristo é? Maravilhoso. O Espírito Santo é? Meu melhor amigo. Ser pastora é? Ser pastora próxima. Ser pastora eu estou descobrindo isso, Anderson. Eu estou descobrindo. Ser pastor é bom. Ser pastor é bom.
É esquisito, mas é bom. Tá, e a última, para finalizar, depois eu queria já que os músicos subissem aqui. Para a pastora, a igreja é? Repete aí. Para a pastora, a igreja é? Snake. Brincadeira. Snake. Não é não. Igreja não é. Não é Snake. Igreja não é Snake, viu, gente? É brincadeirinha, só para dar uma quebradinha no gelo. Tá muito sério esse bate-papo aqui. Só uma quebradinha, tá bom? Igreja é... Igreja é... Nossa. Igreja é... Igreja é o melhor lugar para estar. Igreja é o melhor lugar para estar. É a igreja. Igreja é família. É família. Igreja é uma família. E isso aí foi muito falado naquele quiz que o Henrique fez pra gente. E muitas pessoas responderam, eu lembro que colocaram lá na cidade de Abril, a igreja é família. Família. Legal. Então, alinhado aí com o pensamento da pastora. Bom, gente, é isso. Temos o horário já 10 horas aí, foi muito gostoso. Eu, por mim, ficaria aqui fazendo várias perguntas. Tem muitas perguntas aí que a gente queria fazer, mas acredito que a gente conseguiu entrar um pouquinho a mais na intimidade da pastora, apesar dela já ser sem protocolo, ser aberta, a igreja já conhece. Tenho certeza que o que ela foi aqui não é diferente do que ela é no nosso dia a dia. Então, foi gostoso ter esse momento, um culto diferente, uma live diferente. Tenho certeza que vocês gostaram, porque eu gostei muito. Todos que estão aqui gostaram bastante. Foi um momento único. Quero deixar agora aberto para a pastora, se quiser finalizar, falar alguma coisa, dar alguma mensagem, enfim, fica à vontade. Nós já vamos encerrar a live. Eu queria dar só um último recadinho. Galera, semana que vem nós vamos agitar o grupo. Pessoal, líder de tribo, líder de célula, fique esperto, porque essa semana a gente vai fazer um movimento, a gente vai lançar uns desafios e semana que vem vai ter novidade na live aí em relação à tribo. Então você que não tem tribo, já sobe aí alguma hashtag, tô sem tribo, sou desetribado, sou desetribado. Se você já está numa tribo, já levanta aí qual que é a sua tribo, qual que é a sua célula, já vai agitando aí agora. Nós vamos finalizar e semana que vem vai ser top também, no mesmo nível que a gente já está vindo aí, beleza? Eu deixo com a pastora agora, se ela quiser finalizar com alguma mensagem. O louvor vai finalizar depois para a gente essa live. Amo vocês, muito obrigado mesmo, de coração, pelo carinho e por estar acompanhando a gente até agora. Pastora. Anderson, eu quero agradecer primeiramente, viu? Eu quero agradecer a sua vida, a vida do Lucas, a vida da Mabel, que tem se esforçado tanto nos bastidores, né? Aonde agora ninguém vê, né? Não tem nem como ver. Mas vocês têm se colocado na brecha. Então, eu quero agradecer a vocês três por todo o esforço. E eu quero falar aqui também, publicamente, a reunião que nós tivemos essa semana, né, com vocês, eu fiquei assim, muito surpresa. Eu fiquei até um pouco chateada, mas depois eu me surpreendi com a maturidade que vocês me mostraram ter, diante das adversidades, diante da rejeição, diante da indiferença.
vocês três líderes têm se mostrado fortes. E vocês estão tendo mesmo uns aos outros, né? Eu estou falando de vocês três líderes, mas a gente já desce e agradece a equipe que está com vocês. Mas vocês me surpreenderam de bater de frente com o problema, ou com os problemas, conviver com as adversidades e rejeições, mas vocês não duvidar de quem chamou vocês para essa grande obra. E eu vi que isso tem movido vocês a romper tudo isso pelo foco e objetivo qual Ele confiou na mão de vocês. Então, eu quero agradecer publicamente. Muito obrigada por vocês três não terem desistido, por vocês permanecerem, viu, Amável? Viu, Lucas? Muito obrigado mesmo. Obrigado por essa novidade. Eu espero ter colaborado, né? Vocês sabem que pode contar com a pastora Cris. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Vocês podem contar comigo, porque o não vocês já têm, né? O não vocês já têm. E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Eu oro pelo ministério de vocês. Eu torço pelo ministério de vocês. E vocês vão colher. Afinal, esse é o melhor ano das nossas vidas. Amém. Então vocês vão colher. Cidade de Abril 3. É o melhor ano das nossas vidas. Povo de Deus, esse é o melhor ano das nossas vidas. Independente do que esteja acontecendo, nós estamos dentro de uma estufa cuidada pelo Senhor. E dentro dessa estufa tem tudo que a gente precisa, todos os nutrientes que nós precisamos. Então continua sendo o melhor ano das nossas vidas. Muito obrigado a você que se organizou, parou tudo para assistir essa live, para ver eles me fritarem aqui, viu? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo teu amor, viu? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu sábado, o seu domingo. Amanhã estaremos aqui novamente às 18 horas, tendo um culto maravilhoso, o culto da família. Esteja conosco, viu? Esteja conosco. E para encerrar, eu quero só falar para você, jovem, adolescentes, homens e mulheres. Nesse período de isolamento, toma cuidado com a distração. Ela pode ser a maior traição para a sua vida no dia de hoje. Fique atento, fique bem, fique com Deus. Eu amo vocês. Beijo.